Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Naso, que significa fazei uma contagem. Na Parashá anterior, nós falamos sobre os levitas, falamos uma série de coisas sobre os nossos irmãos, e nós vamos continuar agora fazendo uma alusão ao serviço sacerdotal, tá? E antes de falar sobre isso, eu gostaria de citar aqui uma curiosidade da Parashá Naso. Que a Parashá Naso, o nome, a palavra Naso, tem uma guimatria de 351 e ela tem o mesmo valor dos termos Beni Dor de Adá, que significa a geração do conhecimento. Então hoje nós estamos aqui diante de pessoas e dos irmãos que nos assistem, de uma geração que tem a oportunidade de receber um autoconhecimento da parte do Eterno, para poder ser edificado, para poder crescer e para poder saber como se comportar diante de muitas situações. Então isso é muito interessante, porque só essa palavra ela tem uma conotação muito forte. E uma outra coisa interessante, tá? A Parashá Naso, ela tem 176 versos. Quando nós fazemos a redução do número 176, 1 e 7, 8, mais 6, 14. 14 é o número que está ligado a David, que é um dos nomes do Mashiach. Então essa Parashá vai falar muito do Mashiach. E 14, quando nós fazemos uma segunda redução, 1 e 4 dá 5. Ou seja, o Mashiach vai trazer a Torá pura para a gente através dessa Parashá. Amém, queridos? Então vamos lá. Quando a gente tem umas determinações dentro da Torá, uma delas é que não pode fazer a contagem dos filhos de Israel a nível de sacerdotes e levitas. Só que aqui o Senhor já fala o seguinte: eu quero que conte eles e eu quero que eles sejam classificados para todo mundo saber quantas pessoas tem para servirem no tabernáculo. Lembre-se que eles faziam um serviço sacerdotal para um público de 2,5 milhões de pessoas. Então tinha que ser um pessoal, tinha que ser um número bom de gente. Uma das coisas que eu quero destacar aqui, quando nós lemos a Torá, ela fala que eles estavam sendo preparados ou contados, como um exército. Desde quando levita e sacerdote é exército? Uma boa pergunta. E eu estou fazendo uma pergunta para vocês agora. Vocês tinham pensado nisso? Isso é muito interessante, irmãos. Isso vai cair em algo que Rabino Shaul escreveu, que nós temos que nos revestir da armadura do Eterno. Então, na realidade, todos nós que fomos imbuídos, chamados para o ministério, fazemos parte de um exército que atua a nível celestial, não é nível físico. A nossa luta, segundo o Rabino Shaul, não é contra a carne nem contra o sangue, e ela não é a nível solo, é a nível de principado e potestade. E aí nós imaginamos o seguinte, que quem é imbuído do ministério, quem abre a boca para orar, quem abre a boca para ensinar, quem abre a boca para profetizar, está fazendo isso como se fosse um guerreiro. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Cada um de vocês aqui faz parte deste exército. Cada um de vocês aqui é um guerreiro. E aí, nós vamos ver o seguinte: quando nós tomamos, por exemplo, em Israel, a tribo sacerdotal e os levitas, isso era transmitido via herança sanguínea. Ou seja, uma pessoa que nascia na família de Aharon era sacerdote. Quem nascia na família dos levitas era levita. Automaticamente. Então a pessoa não tinha muito o que escolher, ela tinha sido convocada para aquilo desde a eternidade, e todos os que nascessem daquelas famílias
deveriam seguir o mesmo caminho. E aí, às vezes, a gente faz uma pergunta, fala assim, mas espera aí, a pessoa não tinha uma opção de querer ser alguém normal? Ah, eu não quero ser levita, eu quero trabalhar com outra coisa, não tem como? No caso deles, não tinha. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos, quem foi chamado para o ministério está sendo honrado. Isso é uma honra que o Eterno nos dá em milhões, ou melhor, bilhões de pessoas. Ele chama alguns e fala assim, vocês, eu vou separar vocês do ministério. Então chama, eu quero que você seja pastor, eu quero que você seja mestre. Eu quero que você seja profeta, o outro apóstolo, o outro é evangelista. Estão entendendo? Como? Ele separa na eternidade e diz assim, eu vou pegar você e vou colocar você num lugar para você se posicionar naquele lugar e dar frutos ali naquele lugar. Isso, irmãos, é tão impressionante que essa escolha é feita na eternidade, essa chamada é feita antes da nossa alma ter entrado no ventre da nossa mãe. Com eles aconteceu a mesma coisa. Toda vez que uma mulher judia da tribo de Levi concebia e era homem, ele nascia para ser levita. Uma mulher da família de Aharon, ou de seus filhos, concebia e era homem, é sacerdote, não tinha como fugir. O privilégio de nascer naquela família. Você está me acompanhando? A honra que eles tinham. Então o Senhor escolhia as almas no Olam Rabá e falava assim, essa alma aqui vai nascer em Levi, essa aqui vai nascer na família de Aharon, essas outras vão nascer nas outras famílias, em cada tribo, mas esses dois eu escolhi com um propósito diferenciado e especial. Por isso eles são contados aqui como se fossem um exército celestial. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Um exército celestial, ele é composto do quê? Anjos. Muito bem, anjos. Então aqui, esses dois grupos estão sendo comparados a anjos aqui na terra. Olha a responsabilidade e a honra. Olha que coisa linda. Lembra que eles se vestiam de linho. O linho é um tecido que remete aos justos. Então, todos eles deveriam ser justos. Olha que coisa impressionante isso. Então, eles têm um trabalho que eles faziam que está todo delineado aqui na Parashá, na Torá. Mas eu queria destacar uma outra coisa. No que diz respeito àqueles levitas que eram cantores. Vou dizer uma coisa aqui, nem todo levita era cantor, alguns eram cantores, e hoje nós vamos derrubar uma lenda que tem por aí, né, na igreja cristã, que o pessoal que toca e canta, eles são chamados de levitas, mas eles não são levitas. Eles são instrumentistas e cantores. Eles não fazem parte da tribo de Levi. Os irmãos estão entendendo isso? Até porque a forma como eles cantam, 99,9% das vezes está errado, tá? Porque eles ocupam o altar de costas para o altar. E eu já falei sobre isso aqui numa outra parashá. Eles deveriam cantar de frente para o altar, que é onde está o Senhor. A glória devia ser para o Senhor, não devia ser um show, não devia ser uma apresentação. Porque os levitas, eles faziam assim, eles cantavam de frente, por exemplo, o tabernáculo, e quando o templo foi construído em Jerusalém, eles ficavam do lado de fora do templo e cantavam de frente para o lugar santo e o Santo dos Santos. Porque esse louvor é para o eterno. Aí eu não sei, acho que eu vou lá, vou cantar, vou colocar uma roupa diferente, vou dar uma ajeitada no cabelo, vou treinar minha voz para me ficar mais
um arranjo mais bonito. Para quê? Na Torá, esses homens cantavam e dedicavam suas vozes, consagravam suas vozes ao Eterno. Entendem, irmãos, o que eu estou falando agora, que isso é uma coisa muito séria. Aqui não tem astro, não tem estrela, só tem servo. Ah, vamos fazer um show, gospel, show. O que vocês dizem? Show para mim é coisa do mundo. Eu não sei o que vocês acham disso, mas show para mim é coisa do mundo. Pegar uma terminologia mundana para trazer para o meio e dizer, não, isso aqui é uma coisa para o Senhor, mas é show. E o pessoal vai pedir autógrafo para os cantores. Ah, porque fulano é meu ídolo. Tu é idólatra agora? Isso é sério, irmãos. Pare para pensar, e aqui não. Esses homens, e outro detalhe, quem cantava? Os homens. Já imaginou aquele coro? 2.000 homens em Jerusalém, cantando. É um negócio de arrepiar. Por que você está dizendo isso, Rabino? É porque lá no Olam Rabá, na eternidade, o coro que tem lá é masculino, não é feminino. Vocês vão estar entendendo isso? Então o homem ele tem que liberar a sua vida para ele poder louvar o Senhor. Deixa eu mostrar uma coisa para o Senhor, para vocês aqui. Você sabia que existe um cântico diário, entoado, na eternidade, e que aqui deveria ser entoado também? Vocês sabiam disso? Não. Hã? Não. Então vou falar para vocês. No primeiro dia da semana, que é amanhã, domingo, o Salmo 24:1 ele é entoado. Do eterno é a terra e tudo que nela existe, o mundo habitado e todos os que nele moram. Isso nos lembra o primeiro dia da criação, e onde o Eterno ele foi reconhecido como o único governante e nenhum ser com ele. Ele foi o único, ele está só como soberano da criação. Aleluia! Aí na segunda-feira, que é o segundo dia da semana, tá? O Salmo 48, verso 2. Grande é o Eterno e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, no monte da sua santidade. Aqui, a tradição judaica diz que o Eterno divide o firmamento em águas superiores e águas inferiores, denominando as esferas superiores como o local da sua morada e da sua residência. Ou seja, esse dia é um dia com uma santidade especial, porque ele fala do local onde mora o Eterno, que são os lugares superiores. No terceiro dia, terça-feira, o Eterno encontra-se na Assembleia Divina, no meio dos juízes ele julgará. Salmo 82, verso 1, tá? E isso é uma coisa interessante, porque nesse dia o Eterno juntou as águas em oceanos, e eles expôs os continentes, e só seria permitido o homem morar na terra, se ele exercesse justiça. O objetivo do homem estar na terra seria justiça. E se o homem pervertesse a justiça, o que aconteceria? O Eterno voltaria a inundar os lugares onde tivesse injustiça. Isso te lembra alguma coisa? Hein? Ô meu pai, como que a tradição judaica e a Bíblia elas são exatas? Que coisa linda! Quarta-feira, no quarto dia, ó Deus da vingança, eterno, ó Deus da vingança, aparece. Salmo 94, verso 1. Nesse dia foram criados os corpos celestes, e eles foram adorados, e têm sido adorados até hoje, o sol, a lua e as estrelas. Então no futuro, o Eterno vai punir o quê? A idolatria no mundo inteiro. Aí nós temos o quinto dia, Salmo 81, verso 2. Cantem em alta voz para o Eterno de nossa força, proclamem com um grito jubiloso o Deus de Jacó. Nesse dia, o Eterno cria as espécies de
aves, peixes, e ele quer dizer o seguinte, que até esses seres proclamam o seu louvor a ele. Que vergonha! Se até uma ave, um peixe, louva o Eterno, por que a gente não pode? Misericórdia, irmãos. É engraçado que nós morávamos, aqui em Votorantim, e tinha uma ocasião em que aquelas ararinhas, não sei se você sabe, umas ararinhas verdes, maritaca, isso, maritaca, elas pousavam na árvore que tinha no fundo do quintal e começava um concerto. E eu falava para a Rebete assim, olha o louvor ali, já começou o louvor, está cedo hoje o louvor, né? O negócio era tremendo. As aves louvando o Criador. Gente, demais um negócio desse. Aí, no sexto dia, o Eterno reina, ele está revestido de majestade. É sexta-feira, né? O Eterno está vestido de poder e se cinge. Salmo 93, verso 1. Ele é apropriado para o sexto dia, né? No qual a criação inteira foi completada e a majestade do Eterno, através do universo, se tornou aparente. Irmãos, não precisa de muita coisa. À noite, olha para o céu e veja se o homem tem condição de fazer alguma coisa daquilo que está ali. O dia que você for à praia, sai à noite para ouvir o mar. É uma coisa maravilhosa, o mar rugindo e batendo. Se for um lugar que tem rocha, então é mais lindo ainda, porque vai bater na rocha, o mar, e você vai lembrar das palavras do salmista. E aí, irmãos, você vai falar assim, esse Deus que eu sirvo é muito grande, ele é muito lindo, ele é muito tremendo. E aí, no Shabat, Salmo 92, verso 1, um cântico para o dia do Shabat. Ele não refere-se só a este Shabat que nós estamos vivendo, mas fala do Shabat da era da redenção, que nós conhecemos como milênio. Então, irmãos, você imagina que com a destruição do Beit HaMikdash, do templo, a música parou. Tudo isso aqui que devia ser entoado pelos levitas, acabou. Nós precisamos então resgatar algumas coisas para que a gente possa entender o quanto isso aqui é precioso, o quanto é lindo esse tipo de louvor dado ao Eterno, já de forma linear, apontando para a grandeza dele a cada dia da semana. Qual é o dia da semana que nós não vamos falar que ele é grande? Nenhum, porque ele é grande em todo momento. A todo dia, ele está trazendo sobre nós a sua grandeza, manifestando a sua glória sobre nós. Então não tem como, irmãos. Quando nós paramos para olhar para a natureza, nós entendemos quem é o Senhor. Então, uma das obrigações dos levitas, além de cuidar do tabernáculo, além de assessorar os sacerdotes, além de fazer um monte de coisa, ele cantava. Então o levita tinha essa função de ser treinado, alguns entre eles eram treinados. E se você pegar o livro de Crônicas, você vai ver que tinha homens que ensinavam outros homens a cantar. Obviamente ele deveria examinar a voz do pessoal e separar alguns para poderem cantar. E os meninos eram ensinados a cantar. E hoje, nas leituras que nós fazemos da Torá e nas brachot, nas bênçãos que nós proferimos, todas elas são cantadas. E por que isso? Porque nós estamos emulando, nós estamos imitando aos levitas. Por isso é tão lindo, irmãos, por isso a palavra é tão tremenda no que diz respeito a isso. Tem alguma pergunta? Porque eu vou passar agora para Sotá. Nenhuma pergunta? Todo mundo entendeu tudo? Baruch Hashem. Números capítulo 5, versos 6 e 7 diz assim: diz aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, se transgredindo contra o Eterno,
tal alma culpada a ele, confessará o pecado que cometeu. Pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, ele acrescentará a sua quinta parte e dará àquele contra quem for culpado. Isso aqui ainda não é açotar, isso aqui está falando da restituição por causa do pecado, né? Aí, na sequência, do verso 12 ao 14, fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e assim da sua mulher tiver ciúmes, não havendo ela se contaminado. Irmãos, os irmãos se lembram que esse caso aqui é um caso diferente daquele caso da mulher que foi pega em flagrante. Quando a mulher adúltera é pega em flagrante, tem o que para ela? E para o outro? Morte, pena de morte. Está claro isso? Mas tem que ser levada a mulher e o homem, porque ninguém adultera sozinho. Tem que ter os dois. Nesse caso aqui, não tem testemunha, não tem evidência, mas o marido está com uma desconfiança. Por isso está falando aqui do espírito de ciúme. O homem desconfia. Então o que esse homem faz? Ele vai pegar a sua mulher. Na sequência nós vamos ver aí, ele vai pegar a sua mulher, vai levar ela diante do sacerdote, tá? E o sacerdote vai colocá-la diante da face do Eterno, e ela vai descobrir os cabelos e desfazer as tranças que ela tinha no cabelo. Para uma mulher casada mostrar o cabelo para um homem, para qualquer outro homem, em Israel naquela época, isso era vergonha, era uma coisa terrível. E por que isso? Porque o cabelo, irmãos, ele carrega uma condição de sensualidade. Eu não sei se os irmãos já viram uma mulher quando ela quer seduzir um homem. Ela joga o cabelo para trás e faz assim. Ou estou errado? Isso é uma arma que a mulher tem. Porque o cabelo, ele é sensual, ele atrai o homem. O cabelo tem um mistério, irmãos. Não dá para falar sobre isso agora, isso é muito profundo. Mas eu queria que você entendesse que quando a mulher ela descobre o cabelo, é porque ela está indo em busca de um homem. Entendeu? Isso foge da regra de tzniut, que é o recato judaico da mulher. Depois tem o do homem, mas o da mulher, por exemplo, a mulher ela tem que se preservar para o seu marido. Ela não tem que se mostrar para outro homem. Ela tem que ser uma pessoa recatada. Até a roupa dela tem que esconder o máximo que puder. Por quê? Quem tem que ver não é o homem de fora, mas é o marido dela. Então ela tem que se resguardar para ele. O que ela tem que mostrar dentro de casa para o marido, mas para os outros de fora não. Então você percebe uma mulher que ela anda em santidade com isso. Você vê o seguinte: como é que é a postura dela, como é que é a roupa daquela mulher. Aí você vai ver quem ela é. O quanto de temor e tremor ela tem diante do Eterno. E quando ela entende que ela tem que se guardar para o marido dela. Entendeu? Então, quando essa mulher chegava diante do sacerdote, descobria o cabelo. E aí, o sacerdote vai trazer uma água num vaso. Vai pegar um pouco de terra do tabernáculo, que é um lugar santo. Não é qualquer terra. E ele vai pegar e vai escrever as maldições num pedaço de pergaminho, vai pegar aquela água, vai tirar a tinta do pergaminho e colocar dentro
lavar o pergaminho praticamente dentro do recipiente que a mulher vai beber. Sabe o que aquele pergaminho tinha? O nome do Eterno. Sabe o que ele fez? Apagou o nome do Eterno, pela desconfiança do pecado de uma mulher. Você entendeu a gravidade disso? Apagar o nome do Eterno é como se alguém dissesse assim: que ele não exista mais, que ele não reine, não governe sobre a minha vida, eu faço o que eu quero. Difícil um negócio desse, mas ele dava essa água para a mulher, e se ela tivesse pecado, eu estou aqui resumindo, irmão, para você entender, se ela tivesse pecado, ela iria tomar a água, na hora, ela ia começar a inchar, porque havia sido proferida uma maldição sobre a vida dela, ela ia começar a inchar, e um Midrash diz que ela chegava a explodir. Por causa do pecado que ela havia cometido. Então os irmãos percebem como isso é sério? Rabino, se a mulher não tivesse pecado, não. E se ela tivesse inocente, o marido tivesse visto demais, achado demais, ela iria se tornar uma mulher fértil, ia ter mais saúde, mais vigor. Porque a maldição sem causa não encontra pouso. Os irmãos entendem como a Bíblia é linda? Então, se ela ingeriu aquela água e apagou o nome do Eterno, e ela está em pecado, ela morre. Ninguém precisa matar, irmãos. A palavra do Eterno, ela é tanto elixir para dar vida, quanto veneno para matar. Por que você acha que tem gente que pega a Bíblia, lê, e a vida não vai para frente? E a pessoa fala assim: mas eu leio a Bíblia, eu sigo esse negócio que está aqui, será que segue? Será que obedece? E nada dá certo para a pessoa. Não estou falando que ele está passando por provação, eu estou dizendo que pessoas são desobedientes e querem pegar a Bíblia e dizer assim: mas eu estou fazendo tudo certo, certo do jeito dele. Então a Bíblia, irmãos, ela precisa ser obedecida da forma correta. Outra coisa, voltando para o caso da mulher, a mulher fazia um juramento, e ela dizia amém, amém. Irmãos, quando alguém faz um juramento e diz amém 2 vezes, todas as vezes que a Bíblia mostra algo que é repetido 2 vezes muito rapidamente, isso significa que o Eterno tem pressa em fazer cumprir. Se é para matar, então mata logo. Se é para abençoar, então abençoa logo. É assim que funciona. Por isso, a mulher, quando ela não tinha pecado, irmãos, ela tinha sido humilhada. Pela humilhação dela, o Senhor traria uma grande bênção sobre a vida daquela mulher. Por quê? Porque ela teve a sua cabeça, o seu cabelo exposto. Hoje, equivaleria, guardadas as devidas proporções, a quase uma mulher ficar nua, na frente de todo mundo. Os irmãos entendem a gravidade disso? Então, quando isso é colocado aqui, na Torá, é algo muito sério. Então, o marido ele tinha que ter uma desconfiança muito grande. A mulher tinha que ter estado com outro homem, sozinha. Uma série de coisas teriam que ter acontecido para que ela fosse levada diante do Cohen, do sacerdote. Eu estou desconfiado que minha mulher fez alguma coisa, vou levar ela lá para... Não é assim, tem que ter uma base boa de evidências para poder fazer um negócio desse. Por isso, irmãos, nós precisamos ter a base de confiança nas nossas esposas. As nossas esposas são mulheres virtuosas. Aleluia. Eu
estou falando das mulheres, hein? Os homens é que responderam. Parabéns aos homens, viu? Parabéns a vocês. Por isso, irmãos, precisa-se entender que o nosso procedimento tem que ser de acordo com a Torá. Não adianta. É minúcia, é coisa pequenininha, a gente tem que aprender da coisa pequenininha até ela se tornar grande, para a gente poder alcançar algo maior e melhor. Então, como é que as pessoas nos veem? Como é que as pessoas veem as nossas esposas? Você imagina que lindo, né? Imagina as nossas esposas saindo na rua com o véu na cabeça. Vamos chegar lá, né? Aleluia! Vamos chegar lá, igual nós saímos com kippah, né? Com talit katan. Ela saindo de véu. Do nosso lado, assim. Imaginou que orgulho? Eu falo por mim, irmãos. Eu falo por mim, porque é chique um negócio desse. Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou mudar de assunto. Eu queria falar só um pouquinho do que o Eterno permite que o nome dele seja apagado, porque é muito sério, né? Isso aqui cabe até de maldição, né? E até em morte, né? De matar. Porque o nome dele vai ser 2 vezes escrito e vai ser apagado. Para que a Shalom volte para o lar. Tremendo. Eu até faço de tudo para a Shalom voltar para o lar. Então, permite até que o nome dele seja apagado. Que o nome dele seja apagado. Para que haja Shalom, né? E essa mulher vai ser exposta dessa maneira, primeiro que ela foi advertida pelo marido, e ela continuou, né? Vamos dizer que ela recebeu um homem em casa e o marido não estava. Geralmente aqui, acho que ninguém aqui recebe um homem em casa se o marido não estiver, né? Já é um costume nosso, né? E aí ela continuou, e ela vai ser muito envergonhada ali. Então, assim, também o retorno para ela, se ela estiver sem pecado, é uma bênção muito grande. Com certeza. Porque se ela é estéril, ela vai ter filho. A vergonha dela vai acabar. E tudo aquilo que foi feito diante das pessoas, mostrando, você é adúltera e tal, vai mostrar, não, você é uma mulher abençoada. Você não é nada disso. Quer dizer, o Eterno também repõe a dignidade dela. É verdade. Né? E outra coisa que é importante a gente falar, o Eterno nunca trata sem testemunhas. Como não tem testemunha, mas ele vai levar ao sacerdote, vai ter a água para poder provar se é ou se não é. O Eterno não vai matar sem provas. É verdade. Isso é muito importante, é que a gente mata sem prova. É. Muitas vezes a gente mata sem ter prova. O Eterno jamais tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Quando não tem, ele vai atuar aqui agora, né? Ele mesmo vai interferir, porque ele viu se a mulher adulterou ou não. Né? Ou não, é verdade. Esse momento da água é só para as pessoas verem, né, que vai ter disciplina também, né? Sim. Eu só queria fazer uma observação. Quando a Rebete fala que nós matamos sem provas, ela está dizendo que a gente usa a língua para matar, tá? Às vezes a gente fala uma coisa sem saber o que aconteceu de verdade. É isso que ela está querendo dizer, tá? Não acha que a gente sai pegando em um porrete aí, sai dando porretada ou dando tiro em alguém, não é isso, tá? Por favor, então veja bem que isso é diferente. Tem mais alguma observação? Senão eu vou falar sobre Nazireu. Só uma dúvida também. E nesse momento, vamos dizer assim, desse tribunal aí, que ela vai beber água e ela se manifestar culpada, mesmo sem beber água, existe algum tipo de salvação, redenção na hora? Não existe. Sua pergunta é muito boa. Irmãos, depois que ela disse amém, que ela concordou com tudo, ela selou o destino dela. Os irmãos estão entendendo isso? Porque o sacerdote vai pegar, vai falar com ela, vai perguntar, você fez isso? Não. Fez aquilo? Não. Fez aquilo outro? Não. Estou apagando o nome do Eterno aqui, por sua causa. Tá bom. Apagou. Ela vai beber a água que tem aquela tinta onde no manuscrito foi escrito o nome do Eterno e as maldições. Nesse momento, quando ela disse amém, amém, o que ela está dizendo? Que se cumpra rapidamente o que tem que acontecer. Porque se ela é culpada, ela tem que morrer instantaneamente.
Se é inocente, a bênção tem que se manifestar instantaneamente também. Então não dá mais para voltar atrás. Os irmãos estão entendendo isso? Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa com o Senhor, tem que ser muito certinho. É isso, Você tem certeza? Tem. Então eu faço. E selo com amém. Por quê? Amém significa Melech Neman, Deus meu rei é fiel para cumprir. Se eu estou debaixo de pecado, o que vai vir sobre mim? O salário do pecado é a... Se eu não estou em pecado, a recompensa para o justo qual é? A bênção. Os irmãos entenderam? Por isso que esse negócio é sério. Por isso que esse negócio é assim, misericórdia. É um tribunal, como o senhor falou, pastor, e um tribunal assim, horrível. Porque a mulher está sendo colocada numa situação e pode acontecer a morte dela diante de uma multidão, porque ela está diante do tabernáculo. O tabernáculo estava rodeado pela nação de Israel. Então, dependendo do lado que ela estivesse ali, ela podia cair morta e um monte de gente estava vendo. Até porque se tivesse escondido e ela não confirmar, o Eterno é o olho que tudo vê, dele não se esconde nada, nada fica em oculto. Perfeito, é isso mesmo. Aproveitando essa pergunta do pastor, isso é tão sério que a minha dúvida é sobre a questão do marido. Ele fez essa acusação no caso, ela se provou inocente. Como ficou o marido? Como fica o marido nessa situação? De trazer essa vergonha para a esposa e ela ser inocente. Então, aí, nesse caso, se ela for inocente, quem vai passar vergonha não é ela, é ele. Mas ele não leva a iniquidade. Entendeu? Ele não vai levar a culpa, a iniquidade ele não leva, mas ele leva para casa, né, ele fica com, como nós costumamos dizer, vou usar um termo aqui, fica com a cara grande, porque ele achou que era uma coisa e era outra. E ao invés de ele conversar com a mulher dentro de casa, deve ter ficado revoltado e leva para o COIN. Só que quando ele leva para o COIN, ele não tem, digamos assim, uma base firme de circunstâncias. Ele achou que aconteceu. Ele não chegou ao ponto de acusá-la. Dentro de casa, sim. E quando ele leva ela diante do sacerdote, ele já está acusando ela. Sim. Só que ele não tem prova, ele não tem nada. E a circunstancialidade do fato, ela é frágil. E então o que acontece? Quando ela se prova inocente, aí quem sai com a cara grande é ele. Os dois voltam para casa e o pessoal deve olhar e falar assim: meu filho, por que você fez isso? Podia passar sem essa. Aí vai vigiar mais agora, né? E ela também, né? Ela vai vigiar muito mais agora. Com certeza. Isso que era a minha dúvida, se isso recairia sobre ele de algum jeito. Não, ele não vai morrer, não vai levar nenhum pecado sobre isso. Ele vai carregar, é uma vergonha, né? Porque depois vão falar assim: ô fulano, e aí, tá tudo bem? Porque o homem também é uma bênção, né, irmãos? É até por isso que eu acho que a confiança já é renovada e fica muito melhor, né? Eu espero que sim. Eu espero que o Espírito Santo possa, num caso desse, ter tocado no marido e tocado na esposa, como a Rebeca disse, ela vigiar mais e ele passar a prestar atenção mais na esposa também e confiar mais nela, sabendo que é uma mulher justa, uma mulher santa. Não tem necessidade disso. Então, os irmãos entenderam? Só uma pergunta: o falso testemunho não é o pecado? Mas aí não chegou a ser um falso testemunho, foi uma desconfiança. Ele não chegou a testemunhar contra ela, ele desconfia dela. Mas Então, também... mas aí que tá, só para mim entender, no tribunal tem as pessoas que estão sendo julgadas. Quando eu estou levantando algo contra uma pessoa, eu estou testemunhando contra ela. Sim, mas aí é o seguinte, aí você tem que ter um conjunto de evidências para você poder testemunhar naquela direção. Não é uma desconfiança, é um testemunho. Você não está lá como alguém que vai falar assim: olha, eu quero dar uma opinião, porque você pode, num tribunal, falar não como testemunha, entendeu? Mas para você ajudar a elucidar um fato. E nesse caso, o testemunho, ele é comprobatório. O que significa? Testemunha é aquele que viu. Então, nesse caso, ele não viu, ele não pode testemunhar.
Os irmãos entenderam isso? Ele não tem como dar o testemunho, ele tem como desconfiar. Ele acha que aconteceu alguma coisa, mas ele não viu nada. Então ele não pode ser a testemunha. Porque na realidade, igual você falou, não é um ciúmes assim, minha mulher olhou pro cara ali fora, ele não vai levar para o sacerdote isso. Não é aquele ciúme que é doentio, que a pessoa... Não, ele vai levar por quê? Porque ele falou com a esposa, olha, eu não quero que você converse com tal homem. Aí passa um pouquinho, ela está sozinha com aquele homem ali, conversando. Então aquilo começa a gerar nele algo que peraí, eu já avisei para ela não fazer e tal. E por que ele chegou até na porta de casa? Entendeu? Então assim, já está tendo algumas coisinhas desagradáveis. E ele não está tendo como saber se é verdade ou se é mentira. Já perguntou para ela disse que não tem nada a ver e tal. Então tudo bem, então nós vamos levar até o sacerdote, você vai tomar aquela água lá. Se não tiver nada, você vai sair livre. Se tiver, você vai bater as botas. E aí ficaria melhor ele passar vergonha, né? Aí cabe também o caso da mulher de vigiar, né? Se o marido está falando e já começa a ter aquele desgaste, é melhor se afastar. Sim. Tem amizades que às vezes a gente até tira a amizade porque o marido não gosta, não quer. Até com mulher que a gente faz isso. Tem marido que fala, eu não gosto que você ande com essa mulher. Eu não gosto do estilo dela, ela é muito assim, tal. E às vezes você vai ter que ouvir, porque vai causar no futuro problemas maiores. Então você está me falando de uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, que ouve e fala assim, não, peraí. Se o meu marido está falando isso, e o meu marido cuida de mim, o meu marido é uma pessoa boa, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, eu vou parar e vou dar ouvidos ao que o meu marido está dizendo. É simples, as irmãos entendem? Não tem mistério. Por isso, irmãos, que a gente precisa parar e pensar. Então agora eu estou falando com as mulheres, que eu sei que as mulheres aqui do Shema Israel são só mulheres virtuosas. Aqui não tem nenhuma tola. Todas vocês são mulheres virtuosas, Baruch Hashem. E por isso, eu tenho certeza que quando vocês tiverem que tomar qualquer decisão, a decisão será acertada. Ok? Vamos falar do Nazireu rapidinho? Vamos falar então. No capítulo 6, do verso 2 ao verso 3, diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher estiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Eterno, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Então, o que é o Nazireu? Rapidamente aqui para nós entendermos. O Nazireu, a palavra Nazir significa pessoa consagrada. É uma pessoa que se separa para o Eterno. Ela faz um voto que pode ser temporário, ou seja, é daqui até aqui. Eu fiz um voto de 1 ano de nazireado. Então durante 1 ano eu vou me consagrar ao Senhor. A pessoa não corta cabelo, a pessoa não toma um vinho, ela não toma nada que está ligado à uva, não come uva, vinagre nem não pode. Para quê? Para ela se separar com um propósito ao Eterno. Então nesse caso pode ser homem e pode ser mulher. E existem casos de nazireado perpétuo, como foi o caso de Shimshon, que é Sansão, que ele foi consagrado como nazireu desde o ventre. Infelizmente ele não obedeceu isso aqui, não pode chegar perto de morto. Ele chegou. Entendeu? Então quer dizer, tudo isso não pode. Mas também o Eterno tem algo diferente com o nazireu. Mas para fazer um voto desse, tem que ter muita certeza de que você vai cumprir. Por exemplo, suponhamos que alguém aqui na congregação fala assim: Rabino, eu quero fazer o voto de nazireu. Ok, você não vai cortar cabelo, você não vai chegar perto de morto. Aqui na hora do Kiddush, você não vai tomar
o suco de uva. E quando nós estivermos aqui nas festas, você não toma vinho. Nem uva passa. Nem uva passa. Nada. Vinagre, você tem que vigiar para quando você sair, por exemplo, você foi em um restaurante e alguém fez a salada e colocou vinagre, se você comeu a salada com vinagre, quebrou o voto. Que é vinagre de vinho, né? Exato, a gente sabe que o vinagre é de vinho, todo mundo sabe, né, que o vinagre é de vinho. Tem outros tipos de vinagre, mas o vinagre é feito naturalmente de vinho, ok? Então, na realidade, irmãos, esse é um voto muito difícil. Aí quebra também, né, aquela lenda que eles criaram que não pode beber vinho. Exatamente. Não tem nada a ver, só o Nazireu não toma quando ele fez um voto com o Eterno. O próprio Yeshua tomava vinho. Exatamente, tá? E uma coisa interessante, né? Que o primeiro milagre de Yeshua, ele transformou água. Ah, não era Coca-Cola? Era suco de uva, né? É, suco de uva. E nem suco de uva. Né? Era vinho. Não, era o que? Suco de laranja. Não, irmão, foi vinho. Se você pegar a palavra em hebraico, está lá, Yaim, que é vinho de verdade. Era o vinho, né? É o melhor vinho. E na ceia de Shaul lá de Coríntios, era vinho, porque eles se embriagavam. Sim. Eles se embriagavam. Eles começavam a tomar vinho antes do povo chegar, e a hora que chegava, estava todo mundo embriagado. Quer dizer, Então. não vos embriagueis com vinho, né? Então era tudo vinho. O Shabat, irmãos, é uma coisa bem interessante, porque no Shabat, se você pegar o pessoal mais racídico, né, o pessoal mais ortodoxo, você vai ver que eles sentam à mesa, os homens, com várias garrafas de vinho, o pessoal vai chegando, eles estão cantando, estão partindo a ralá, fazendo a brahá, estão se alegrando diante do Senhor. Então você imagina que o povo pega isso e vai. E para eles o negócio meio que não tem hora para acabar. Então os irmãos imaginam, né, que vai chegar um momento, se não parar, vamos fazer o Lehai agora, legal. Opa! Por quê? Porque é natural, irmãos. Cada um de nós aqui deve saber a medida de vinho que pode tomar. Eu acho que eu já falei isso com os irmãos aqui, que eu tomo a primeira taça de vinho, eu estou ótimo, eu tomei a segunda, eu estou bom. Eu não posso tomar a terceira, que eu já começo a ficar alegre. Então eu tomo duas, porque eu sei que é o meu limite. Que o problema, no caso, seria a embriaguez, assim como a glutonaria, que era Apocalipse. Exatamente. Se você não podia tomar vinho, então não pode comer comida. Porque quem come muito é glutão, e aquele que pratica a glutonaria não herdará o reino dos céus. Exatamente. Outra coisa, né? Também o sacerdote jamais podia ser vegetariano. Exatamente. Ele nunca poderia ser E vegetariano. nem nazireu. Porque ele tinha que tomar da oferta de carne, ele tinha que comer. Ele tinha que comer, exatamente. Então, ele não podia ser vegetariano. E nem nazireu, porque ele tinha que tomar o vinho. Agora, só voltando um pouquinho para o nazireu, é interessante também, por exemplo, eu estou fazendo voto de nazireu. Eu vou fazer 1 ano, já tem 8 meses que eu estou fazendo. De repente eu como uma maionese com uva passas. Todo o meu nazireado Foi por terra. foi por 8 meses acabou. 8 meses Vai voltar para o zero. Vai voltar para o zero, vai começar tudo de novo. Mas os irmãos entenderam, então, como isso é sério? O objetivo aqui, irmãos, não é criticar nada, mas é mostrar a seriedade disso aqui, entendeu? Porque isso é uma coisa que meu pai, isso é uma coisa tremenda, mas a gente precisa entender o seguinte, eu preciso estar muito ciente que eu quero fazer um voto desse e que eu tenho condições de cumpri-lo. Porque quem faz voto e não cumpre é tolo. Por isso a Bíblia não fala assim, faça voto. Mas ela diz assim, se você fizer, cumpra. Os irmãos entenderam? O Eterno, Yeshua, os apóstolos, os rabinos, ninguém incentiva os outros a fazerem voto. A pessoa entendeu num determinado momento da vida dela que ela tem que fazer um voto.
vou fazer o voto. Mas compra. Porque se eu cumprir, ao invés da bênção, vem outra coisa sobre a pessoa. Aí dá mal, dá ruim. Então, por isso, irmãos, nós temos que ser muito espertos no que diz respeito a isso, para a gente não fazer besteira. Por favor. Abi, a questão do voto do Nazireu, vamos dizer, nessa questão, a finalidade de se separar, mas o objetivo final seria o quê? Eu até perguntei aqui para o irmão se ele poderia ter casamento, por exemplo, se ele seria separado, e qual seria a diferença dele para o jejum oficial. Então, o voto de Nazireu, via de regra, é buscando alguma coisa espiritual, não material. O jejum também. Rabi, mas quando é que a gente presta atenção nas coisas materiais? Você não presta atenção, você só ora. Você não vai fazer um jejum pedindo uma esposa. Você vai orar pedindo uma esposa. Você ora, pede a esposa e jejua pedindo discernimento. Para a hora que aquela mulher chegar perto de você, você olhar e falar assim: não é minha alma gêmea. Dá licença que eu não quero ter nada contigo não, porque você não é minha alma gêmea. Os irmãos entenderam isso? Então, eu quero ter uma unção para eu poder orar pelos enfermos e eles serem curados. Eu quero poder ter uma unção que eu quero trabalhar com libertação e as pessoas serem libertas dos poderes das trevas através da minha vida. É jejum. É jejum. Vamos jejuar, vai entrar no jejum. Ah, não, eu quero comprar um carro. Não tem problema. Obedeça. E o Senhor vai te dar dinheiro para você comprar um carro. Ora e fala assim: pai, eu quero o carro XYZ da marca tal, do ano tal, da cor tal e do modelo tal. Especifique para o Senhor o que você quer. Ah, eu quero um carro. Quantos modelos de carro tem? Os homens aqui me ajudam. Quantos modelos de carro tem no mundo? Muitos. Hã? Ele manda o Fusca e diz: eu mandei um carro. Não, e o duro é o seguinte, só que contando uma coisa que aconteceu, irmãos, um irmão orou e falou assim: pai, por favor, manda um carro, mas pode ser um carrinho mesmo. Aí depois ele chegou e alguém chegou para ele e falou: eu quero te dar um presente. Pegou uma caixa, deu para ele, era um carrinho. Não, por que você está me dando isso? Ele falou: não sei, eu senti uma coisa forte que eu tinha que te dar um carrinho. Não, irmãos, isso não é piada. Isso é verdade, irmãos. Ele pediu um carrinho, o que ele recebeu? Um carrinho. Ué, os irmãos estão entendendo? Por isso, irmãos, a oração ela tem que ser específica. Para quê? Para a resposta vir correta. Isso é verdade em qualquer coisa, em qualquer lugar. Por exemplo, suponhamos que a gente está trabalhando num determinado lugar, numa obra lá, construindo. Aí alguém chega e fala assim: me passa aqui uma picareta. Se a pessoa vier com um pincel, vai adiantar? Não, mas eu quis te dar um pincel para te ajudar. Filho, agora não é hora de pintura, é hora de abrir buraco. O buraco é picareta, meu filho. Está entendendo? Então, se não fizer direito, não pedir direito, a resposta não vem de acordo. Perceberam, ok? Irmãos, eu vou falar sobre a Birkat Kohanim agora. Nós vamos falar sobre a bênção sacerdotal, tá? Número 6, 24 a 27. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E termina dizendo assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Por favor, preste atenção. Primeira coisa, o tetragrama aparece aqui 3 vezes. O 3 é número de? Transição. O Eterno quer transicionar alguém de uma condição para outra.
Ok? Essa é a primeira coisa aqui. Agora eu quero te explicar o que tem na Birkat Kohanim. Tá? Para isso eu vou usar o Midrash. O Midrash, ele diz assim, sobre a Birkat Kohanim. Tá? Assim abençoarão os filhos de Israel. Assim, essa palavra assim significa que tem que ser de pé e com as mãos estendidas para os céus. Tá? E por quê? O Midrash diz que enquanto a gente está com a mão estendida assim, a gente tem que unir as duas mãos, obviamente. O Senhor está atrás de nós e a glória dele vai resplandecer através de nós, de trás de nós, para as pessoas que estão à nossa frente. E aqui, isso aqui, quando une, forma o tetragrama, Yud Rei Vav Rei. Então é o nome do Eterno que vem sobre as pessoas, e esse nome abençoa a vida das pessoas, que é o versículo final. E porão sobre elas o meu nome. Então você vai perceber que a bênção tem o propósito de fazer com que o nome te abençoe. Que é o tetragrama. Eu serei o que serei, ou eu me torno aquilo que me torno. A bênção eu vou falar para vocês, daqui a pouco eu vou pegar os 3 versículos para falar. Mas o que eu queria que você entendesse é que cada vez que essa bênção é proferida, o Eterno se torna alguma coisa para você, mas não o que você quer, aquilo que você precisa. Uma coisa é o querer, outra coisa é o necessitar. Os irmãos entenderam isso? Então o Senhor ele vai fazer isso através da vida de quem está proferindo a bênção. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Aqui, ó. Yevarecha. A primeira palavra. Yevarecha. Que o Eterno abençoe os teus pertences. Deixa eu te dizer uma coisa. É fácil você estudar a Torá, orar, quando você tem alguma necessidade muito grande na sua casa? Não. Não é fácil. A preocupação fica com um nível muito alto, né? Aí a pessoa fica ansiosa para querer aquilo que ela está precisando. Essa primeira palavra, Yevarecha, o que é que ela diz? Que o Senhor abençoe tudo aquilo que você tem e Ele possa te dar aquilo que é indispensável para você ter shalom para estudar a palavra dele. Ou seja, que todas as suas contas sejam pagas para você poder ter shalom para estudar, para você ter tempo para estudar, para você não ter que ficar correndo igual um desesperado para cumprir uma meta, porque o Senhor já te deu aquilo. Primeira palavra. A segunda. Antes que eu termine, eu queria ler só uma coisa aqui. Está no Midrash, tá? Ele diz assim: por isso a bênção é que tenhamos suficiente sustento. Esse versículo promete riqueza material e sucesso. Toda vez que você está ouvindo a Birkat Kohanim, você deve se lembrar que é uma promessa de riqueza material e sucesso para a sua vida. Você entendeu como isso aqui é tremendo? Como isso aqui é lindo? Aí ele continua: Veish verecha, que o Eterno proteja os teus pertences de serem roubados ou danificados. Adianta a gente ter muita coisa e quebrar? Ou alguém roubar? Então a Birkat Kohanim, além de dizer assim, que você seja rico, eu vou proteger a tua riqueza. Olha que legal. Então
o Senhor tem uma promessa de que Ele vai guardar aquilo que é nosso. Os irmãos se lembram que nós falamos aqui, que quando os irmãos eles saíam de vários lugares de Israel para irem até Jerusalém para celebrar as festas, as casas deles ficavam desprotegidas? E o Midrash conta, né, e outros livros da tradição judaica contam, que muitas vezes pessoas diziam assim: a família do fulano foi embora, nós vamos lá para roubar ele. E quando eles chegavam lá, tinha gente guardando a casa. Tinha até cachorro. Mas os irmãos, sabem quem estava guardando? Os anjos, exatamente isso. Isso tem relatos da tradição judaica, por isso que eu queria que você entendesse que obedecer dispara no mundo espiritual algo que vem para cuidar de você e das suas coisas. Outra coisa, eu queria que você entendesse que você vai ser abençoado com riqueza. Glória a Deus, aleluia. Mas não para você ter luxo. Você não vai precisar ter luxo. Você vai poder ter riqueza e conforto. Luxo não. Porque isso afronta o Todo-Poderoso. Uma pessoa que tem tanto e o outro não tem nada. Ah, Rabino, mas eu posso ter um carro bom? Pode. Eu posso ter uma casa boa? Pode. Uma casa de 5, 10 quartos, não tem problema nenhum. Mas não é uma maçaneta de ouro. Como? No microfone, por favor. Mas não precisa de uma maçaneta de ouro no banheiro, né? Não precisa, né? Maçaneta de ouro no banheiro. Ou colocar aquelas louças caríssimas, né? Aí colocar uma torneira de ouro. Uma banheira com leite. Aí não, né, irmãos? Por favor. Aí não. Então, os irmãos entenderam isso? Há uma promessa dentro da Birkat Kohanim que isso acontece com a nossa vida. Glória a Deus. Por favor, entenda isso. E quando eu estiver proferindo a Birkat Kohanim, fala assim: Senhor, tem uma promessa sobre a minha vida. Que o Senhor faça cumprir. Em nome de Yeshua. Lembrando que a festa de bênção, foi bênção, né? A gente deu a plaquinha com a bênção. Com a bênção. Então cada um tem dentro de casa essa bênção. Só fala, Senhor, Tá aqui dentro de casa. Eu perguntei pro Rabino. Bom lembrado. Bem lembrado. Pai, essa bênção está dentro da minha casa. Nós demos para vocês. Entendeu? Tá na sala. Hã? Tá na sala de casa. Tá na sala Toda de vez então. que eu entro e saio, tem que vir. Senhor, que a bênção venha. Rabino, aquela pergunta que eu fiz sobre esta bênção, eu acho que para os irmãos será importante. Quando e que momento devemos usá-la? Sobre essa a minha pergunta. A Birkat Kohanim? Sim. Então, a Birkat Kohanim é uma coisa assim, que quando você está terminando o seu dia, né? Você deve fazer isso sobre sua família, no seu caso, a esposa e os filhos. Entendeu? Eu faço com vocês ao final de cada serviço. Sabe? Quando, por exemplo, nós somos convidados a ir para algum lugar, nós pedimos autorização para os líderes, né, os pastores e tal, nós fazemos a Birkat Kohanim e abençoamos o povo do Eterno. Sabe? Então, quando você está finalizando alguma coisa, você finaliza com essa bênção. Você vai dormir? Você quer fazer a bênção para a sua família? Faz a bênção com eles, ora o Shema e tem um final de noite, porque você sabe que a noite já começou o teu dia. Então, quando o dia clarear, você já está com uma bênção que está em andamento no mundo espiritual para poder te alcançar naquela manhã. Sim, porque é uma oração muito bonita, mesmo sem entender, eu já gostava dela, e agora entendendo. Então, deixa eu te explicar o resto aqui. Depois tem a Yair, que o Eterno faça com que a sua face brilhe sobre ti. Significa o seguinte, que o Eterno ouça as tuas orações quando você orar e te dê entendimento ao estudar a Torá. Amém. Glória a Deus. A tradição judaica diz um negócio muito lindo, que cada vez que nós oramos, os anjos levam essa oração para a eternidade.
E ela é recebida na sala do trono, e tem um deles, um dos anjos, que ele fica tecendo as nossas orações, como se fossem coroas, e colocando na cabeça do Eterno. Tem como ele esquecer a nossa oração? Os irmãos entenderam isso? Então, por isso, nós estamos sendo ouvidos, e que ele possa dar como resultado disso o entendimento da Torá. Significa que eu vou ouvir e obedecer, eu vou cumprir o que está escrito. Nós não somos aqueles que ouvimos e falamos assim: isso aqui eu não tenho que cumprir, isso aqui eu não quero não, eu vou escolher aquilo ali, porque aquilo ali é mais fácil para mim. Não, nós vamos cumprir tudo, porque tudo isso vai acrescentar uma dimensão de bênção na nossa vida, tá? Depois tem Vihunecha, que ele faça isso por ti, mesmo que a gente não mereça. A palavra Vihunecha, ela vem da raiz Hem, que significa graça, também Hinam, que significa algo gratuito, é algo que nós recebemos de graça do Senhor, porque Ele nos ama. Por exemplo, tá? Uma esposa graciosa. Eu acho que todos nós aqui, né, com a exceção dos irmãos que ainda não estão casados, né, temos esposas graciosas. Ou os homens. Amém, isso, amém, entendeu? A minha esposa é graciosíssima, aleluia, aleluia. Uma outra coisa, irmãos, nós consideramos, né, a nossa cidade natal uma cidade graciosa, né? Eu nasci em São Paulo, capital, mas a cidade que eu acho mais graciosa do que São Paulo é Jerusalém. E uma pessoa, às vezes, ela se apega também a algo, né, que ela recebeu, e aquilo é graça do Eterno trazido sobre a nossa vida. Então lembre-se que a graça do Eterno, ela existe desde lá de trás, quando o Eterno, ao invés de matar Adão e Rava, né, Adão e Eva, ele mata um animal e cobre os dois. Isso é graça. Isso é graça pura. Então, eu queria que você entendesse que essa graça está sobre nós. Enquanto nós estamos obedecendo, há um fluxo, há um rio de coisas vindo sobre a nossa vida e nos abençoando. Isso é graça. Isso é favor imerecido dos céus que vem sobre nós. Último versículo. E que o Eterno te dê atenção onde você estiver, que Ele te proteja de todo o infortúnio, tá? Então, está escrito assim: Issa Adonai Panavelecha, né? Que Ele te dê atenção, que Ele olhe para você e cuide de você onde você estiver. Eu queria te dar um exemplo aqui que eu acho que é bem pertinente. Sabe o satélite? Quando nós ligamos o GPS, o satélite está nos seguindo, para nos dar o posicionamento em que nós estamos e onde nós queremos chegar, não é isso? Tem um satélite celestial, instituído por Yeshua, que guia a minha vida e a sua e nos guarda por onde nós formos. Então, mais preciso do que qualquer satélite que tem no mundo é o satélite de Yeshua. Então eu queria te dizer que ele vai nos guardar inclusive do mal. Sabe quando você está indo para algum lugar e de repente você fala assim: eu vou desviar, vou por outro caminho? Ou quando você fala assim: eu vou sair e de repente acontece alguma coisa, você atrasa 1, 2 minutinhos e você depois sai? Aquilo pode ter sido um momento em que o Senhor te retardou, ou te fez sair mais cedo, para você escapar de algum infortúnio, de algum acidente. Nós sempre enxergamos a coisa assim: o Senhor nos livrando de todo o mal. Uma coisa também que a gente estava comentando, que o Senhor nos guardando. A gente vem daquele trânsito intenso, tanto o Ramon quanto a gente, Samuel, e o Senhor guarda o nosso carro, porque cada moto que entra na nossa frente, dos lados, os meninos tudo apavorados, o Senhor tem guardado a nossa vida. Outra coisa que não tem acontecido,
a gente nunca vê um acidente gravíssimo de alguém tá muito machucado, tá muito, para aquilo não afligir o nosso coração. É verdade. Porque se a gente visse, vamos dizer que o motoqueiro caiu, machucou a perna de um lado, a cabeça do outro, Misericórdia. a gente ia chegar já assim, angustiado, e outra, ia trazer angústia para o nosso coração. O Eterno não deixa a gente ver esses tipos de acidentes. Ou o acidente já aconteceu e a pessoa já foi, ou a gente passa ainda, né? Está ali aquele momento ali, mas está a gente rodeada, ele não deixa a gente ver. É Então eu verdade. vejo que é um cuidado que o Eterno está tendo com a nossa vida, para a gente não ficar agitado o coração. Isso até para quem dirige, é horrível você ter um acidente. É verdade. Você fica tenso no trânsito. Verdade. Né? É. O Senhor tem nos guardado e muito, 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 que a gente vem Sim. à noite. E a gente sabe, sexta-feira à noite, 6 horas da tarde, 6h30, é o pior horário. E o Senhor tem nos guardado muitas vezes. Sim, verdade. E aí, para quem dirige, né, os motoristas aqui, a gente sabe como é que é isso, né? Como é complicado a gente sair do trânsito e a gente, às vezes, tem que passar por coisas do trânsito e ficar com aquilo na mente, você travar e falar assim para a sua cabeça: calma que eu estou indo para o Shabat. Calma que eu tenho que chegar no Shabat, calma que eu tenho que chegar. E aquela coisa é terrível mesmo, mas o Senhor tem guardado. Veiasem lecha shalom. O Eterno te dará paz. Você não vai ser atingido nem prejudicado por nada que venha de fora. E os irmãos se lembram que a palavra shalom vem da raiz shelem, que significa algo pleno, completo. Então o que o Senhor nos dará? A completude, a plenitude daquilo que nós precisamos. E lembre-se que Shalom é um dos nomes do Eterno. Ou seja, Ele mesmo vai se encarregar de fazer isso por nós. Olha só, então irmãos, essa bênção ela é muito completa. Quando você estiver escutando a bênção, pare então e fale assim: Senhor, puxa, tem uma bênção material para mim, tem uma bênção espiritual, eu tenho bondade, eu tenho paz, tudo isso eu quero receber sobre mim e sobre a minha família. Às vezes você está aqui e tem gente da sua família precisando disso. Então, fale assim: Senhor, que a minha família receba, que eu esteja aqui como um condutor, um conector, para vir para mim e alcançar a minha família. Enquanto você está recebendo a bênção, esteja orando pela sua família, para que isso possa acontecer, irmãos, porque essa é uma bênção muito, muito linda. E nós colocamos o nome do Senhor sobre a sua vida e a vida de todos aqueles que estão ouvindo. Ou seja, eu me torno aquilo que me torno, ou serei o que serei. É esse nome que é colocado sobre você quando a bênção é proferida e você recebe aquilo de todo o seu coração. Alguma pergunta? Eu queria só colocar algo aqui que a gente precisa crer nisso, né? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Por quê? Já colocou 3 vezes aqui. E o Eterno está dizendo uma coisa, e a gente precisa acreditar nisso. E eu os abençoarei. Quem está falando isso é o Eterno. Que quando a gente estiver sendo ministrado com essa bênção, o Eterno tem que abençoar a gente. Que ele escreveu. E eu os abençoarei. Essa palavra foi do Eterno. Eu. Ele não está falando, eu vou abençoar. E eu vou abençoar. Não é Arão, não é o Rabino. É o Eterno que tem que ser obrigado a nos abençoar. Porque está escrito na palavra dele. Então que a gente tome posse disso. Porque o nome já está sendo transferido para nós. Então ele vai nos abençoar enquanto a gente estiver ouvindo. Os irmãos entenderam quando eu falei que, segundo a tradição, o Senhor fica atrás da gente? E quando a Rebete coloca aqui o final do versículo, e eu os abençoarei, quem está dizendo isso é o Eterno? Isso significa, irmãos, que vão haver fluxos de bênçãos passando da eternidade, fluindo sobre a sua vida.
Entenda isso, quer dizer, tem algo do céu vindo e alcançando você e fazendo a diferença na sua vida, para que você não precise se preocupar. E outra coisa, essa bênção ela tem que ser passada de pai para filho, de pai para filho ou de pai para filha. Por que isso? Porque quando você abençoa a tua família, você está perpetuando isso neles. Você está recebendo, porque quem abençoa, recebe primeiro, e depois isso passa para as pessoas. Quando eu faço isso, eu estou recebendo a minha bênção e abençoando vocês. Quando vocês estiverem fazendo, vocês estão recebendo a bênção e passando isso para mais outras pessoas. É um ciclo interminável de bênção. E é algo enriquecedor para a nossa vida. Por isso, a gente nunca perde nada com o Senhor. Nunca, irmãos. Essa bênção ela é algo assim, tão extraordinária, que, inclusive, você deve se lembrar que os nossos patriarcas abençoaram seus filhos. O exemplo mais extraordinário é Jacó, abençoando seus 12 filhos e determinando o futuro deles. Você entende que quando você abençoa sua família, você está apontando e determinando o futuro dela? Ah, o meu filho vai ser assim. Então você está profetizando que o seu filho vai ser aquela pessoa. Por isso que nós nunca devemos dizer uma palavra que desqualifique o nosso filho, ou a nossa família, ou a nós mesmos. Por isso você nunca vai dizer, ah, eu não dou certo, ah, eu não consigo, ah, eu não posso. Com certeza você nunca vai dizer isso. Amém. Deu efeito retardado, hein? Poxa vida, ué. Poxa, você não vai dizer isso, porque você está implodindo a você mesmo. O que você está fazendo com sua vida? Colocando um freio em você mesmo. Não, eu posso sim, eu vou fazer, a minha loja vai ser a melhor lá do bairro, eu vou ser o melhor funcionário, eu vou ter tudo de melhor. Você vai abrir a boca e falar isso, você não vai dizer assim, ai, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não vou. Não! Você está sendo ministrado toda semana. Hoje é o dia de você entender tudo aquilo que a gente faz aqui, a cada serviço que nós entramos na congregação. Hoje você tem uma visão do que acontece no mundo espiritual quando você vem aqui. Então você vem aqui terça, sexta e sábado. Você está recebendo 3 vezes uma bênção tripla, que tem a finalidade de transformar a sua vida, no corpo, na sua alma, nas suas emoções, no seu espírito. Em tudo nós seremos transformados, e ela vai transicionar a nossa vida. Antes, se você falava alguma coisa contra você mesmo, você nunca mais vai fazer isso. Você vai falar assim, não, eu vou retirar aquela palavra que eu disse que eu não podia, que eu não conseguiria, que eu não sabia. Tem gente, irmãos, que tem dificuldade em aprender algumas coisas. Eu estou terminando, tá? A partir de hoje, nós não vamos ter mais dificuldade de aprender, de fazer nada. Amém. Nada. Ah, eu não sei se vai aprender. Dizem que a língua mais difícil do mundo é mandarim, lá na China. Dizem que é a pior língua para se aprender. Se tiver alguém aqui que quer aprender mandarim, você pode vir aqui que eu vou te abençoar, e você vai começar a falar chinês aqui, mandarim, e vai ser um negócio tremendo. Por quê? Porque se você colocar no teu coração, eu quero aprender, o Espírito Santo vai ser o teu professor e eu vou te abençoar para isso acontecer. Entendeu?
E na hora, irmãos, que você for fazer qualquer coisa, faça o melhor para o Senhor, e Ele vai trazer o melhor para você. Por favor, né? Em nome de Yeshua, tire aquela mentalidade derrotada da sua cabeça. Por favor. A gente tem uma mania de quando a gente sai para comprar uma coisa, a gente vai falar assim: deixa eu ver aquele que é mais baratinho. Misericórdia, sai! Em nome de Yeshua, sai! Você vai comprar o que você quiser, não importa o preço. Estou ministrando sobre a sua vida, irmão, porque você vai receber algo do Senhor, já está recebendo algo. Para hora que você entrar, você falar assim: eu quero tal coisa aqui. Ah, mas isso aqui custa tanto, mas eu tenho dinheiro para pagar. Pode me dar aqui que eu quero. Entrar no restaurante e pedir o prato sem olhar para o lado direito, só para o lado esquerdo. Só para o lado esquerdo. Você está com vontade de comer o quê? Churrasco. Hã? Churrasco? Olha, hoje está todo mundo querendo entrar na carne. Vamos comer churrasco então. Vamos para o rodízio. Vamos pagar o rodízio. Fala assim: eu pago com alegria. Donativas. Entendeu? Os irmãos entenderam isso? Porque, irmãos, tem uma bênção que é liberada sobre as nossas vidas. Eu estou falando isso para você no material, mas no espiritual. Aí eu quero receber tal coisa do Espírito Santo, eu quero pedir ao Espírito Santo para Ele me encher com poder, com autoridade, com alegria. Ele vai dar tudo isso para nós em nome de Yeshua. A alegria, ela independe do que você tem. A alegria é o teu momento com o Senhor. E esse momento muda e transforma as nossas vidas em nome de Yeshua. Amém? Querido, você que me ouviu até agora, estava ouvindo essa paraxá, aprendendo. Eu espero que você tenha gostado, e nós estaremos juntos na próxima semana. Não perca, que a próxima paraxá vai ser empolgante e maravilhosa em nome de Yeshua. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.